E aí, família, hoje eu quero falar sobre Steve Jobs. Olha só que tema bacana. Steve Jobs, ele foi o cofundador da Apple, né? Ele revolucionou o mercado de microcomputadores, ele revolucionou o mercado de smartphones e o mercado da música. E também o filmes de animação, né, com a Pixar. O Steve Jobs, ele era frugívoro e o Steve Jobs é uma referência para todos os nerds de informática. Eu prefiro Bill Gates. Steve Jobs sabia como criar ótimos produtos, criar produtos amazing, maravilhosos, produtos que são peças de museu hoje, os antigos, né? Porque eles são maravilhosos mesmo. E ele era maníaco por perfeição. Ele criava produtos maravilhosos. Então, Steve Jobs é uma referência para todos os nerds de informática. E eu sou um nerd de informática. Então, para justificar ou para ser mais fácil de dizer, para ter uma referência, né? Eu sempre uso o Steve Jobs no trabalho e principalmente na faculdade. Então, quando as pessoas me veem na faculdade chegando com uma sacola de banana, falam, caralho, quanta banana? Eu falo, eu só como banana. Que nem o Steve Jobs, também sou frugívoro. E aí eu tomo na cara, porque Steve Jobs morreu de câncer. Caralho, ele morreu de câncer. E é muito difícil explicar em 3 minutos por que ele morreu de câncer. Eu vou tentar fazer em 5, mas é muito difícil. E aí eu sempre tomo na cara usando o Steve Jobs como referência. Mas vamos tentar entender por que ele morreu de câncer. Steve Jobs teve câncer no pâncreas. A primeira coisa que se precisa dizer é que Steve Jobs foi um pioneiro do frugivorismo. Hoje se diz que ele é frugívoro porque a gente tem um termo, mas quando ele fazia coisa, só diziam que ele era louco. Só isso. E ele foi frugívoro em 60, 70, 80, anos 2000, esqueci de 90 aí. Quando não se existia o termo, quando mais ninguém estava fazendo isso. E não se sabia se ele estava fazendo uma coisa boa ou ruim. Ele sabia, ele sentia e ele sabia. Mas todo mundo ao redor dele queria matar ele por isso, né? A mãe dele ficou muito estressada, a esposa dele, mas as namoradas sempre tentavam reverter e foi uma merda. Como que Steve Jobs pegou câncer, primeiramente? É muito difícil dizer, principalmente para mim, que não sou médico, mas eu estudei a biografia de Steve Jobs, e estudei algumas pessoas que estudaram a biografia de Steve Jobs, médicos, e a conclusão que Steve Jobs ele foi muito exposto a computadores. Computadores, hoje não, hoje é bem seguro, mas na época que ele começou a produzir computadores, ele tinha que mexer na placa, né? E ele começou a trabalhar com computadores com 17 anos, numa grande indústria de computadores, não lembro qual foi, acho que foi HP. Com 17 anos ele começou, e com 17, quando ele tinha 17, devia ser 70 ainda, não lembro. Mas não tinha regulação, e as placas e circuitos, elas têm metais pesados e são cancerígenos. Então, provavelmente, Steve Jobs pegou câncer lá com os 17, 18 anos e sobreviveu até os 30, né? Existe um cálculo que você faz do crescimento do câncer, e quando o câncer de Steve Jobs foi descoberto, ele tinha por volta de 1 centímetro. Mas para chegar em 1 centímetro, demora-se muitos anos, né? Então, fazendo o cálculo de crescimento do câncer, você chega a mais ou menos 20 anos, 18 anos, que foi a época mais ou menos de quando ele pegou câncer ali nesse trabalho na HP. Não foi o trabalho na HP, foi toda a vida exposto a... Toda a vida não, mas até os 25 anos, quando ele já tinha Apple e tal, ele foi exposto a placas de circuito e pegou câncer disso. Mas não é só isso, eu sou também um terapeuta holístico. Eu sei que pâncreas significa a pessoa que perde a alegria da vida, né? Então, se você não tem alegria na vida e você acha que precisa do outro para ter essa alegria, você vai ter câncer ou vai ter algum problema no pâncreas, né? E Steve Jobs, como eu falei, era loucão. Steve Jobs era maníaco por perfeição. Steve Jobs teve 2 empresas. Ele teve muito mais que isso.
mas ele era presidente de duas empresas. Isso traz uma carga de estresse gigantesca. E ele era maníaco por perfeição, então ele tinha que julgar o trabalho dos outros e ele não tinha tempo para viver. Então isso traz uma carga de estresse gigantesca. E estresse e mágoas e um monte de emoções negativas durante anos, isso traz câncer, isso traz uma série de doenças. E ele conta na biografia dele que na época que ele era presidente da Pixel e da Apple, ele era presidente da Pixel e da Apple, não era uma coisa só. Então ele saía para trabalhar, ia para Pixel e depois ia para Apple. E quando ele chegava em casa, ele estava tão cansado que ele não conseguia falar. Imagina você está tão cansado que você não consegue falar. Imagina isso em 10 anos, em 15 anos. O tanto de dano que isso traz ao corpo. Então não é só a dieta, não é só dieta. Ele teve muita coisa, muito estresse para lidar e todo esse estresse gerou câncer. Ele mesmo acredita que o câncer dele se desenvolveu ou piorou nessa época que ele era presidente da Pixel e da Apple, porque ele não dava, né? E o Steven, ele tinha uma relação muito saudável com a comida, até a página 2, mas era muito saudável. Ele era sim frugívoro e ele vivia de frutas basicamente e ainda fazia muitos jejuns. Então você imagina que uma pessoa que faz isso não vai ter câncer, só que ele tinha que lidar com uma carga de estresse muito alta. E se você vê os períodos anteriores da cirurgia de Steven, ele era uma pessoa muito saudável. Ele tinha uma aparência muito saudável. Só que você via que ele tinha problemas emocionais sérios. Dava pra ver na cara dele. E se você ler a biografia dele, você vai ver que ele realmente tinha problemas emocionais muito sérios. E tudo isso foi se somando, se somatizando ao câncer. E o grande problema foi que quando ele descobriu o câncer, ele não quis fazer cirurgia. Se ele tivesse feito a cirurgia, acredita-se que ele tinha sobrevivido. Mas não é verdade. O grande problema foi que ele não fez a cirurgia e ele não parou de trabalhar. Ele não largou a Pixel, não largou a Apple e continuou naquele ritmo frenético. E tentou resolver tudo com dieta. A gente pode resolver muita coisa com dieta, mas não tudo. É preciso cuidar das emoções. E ele não cuidou das emoções dele. Ele continuou loucão, continuou gritando com todo mundo, estressado o tempo inteiro. E presidente de duas companhias grandes, gigantescas, multimilionárias. Isso dá muito estresse. E ele continuou nesse ritmo. E 9 meses depois ele fez a porra da cirurgia. E quando ele fez a cirurgia, os caras tiraram boa parte do pâncreas dele, tiraram uma parte do fígado. E o câncer já tinha se espalhado pelo pâncreas e pelo fígado. E foi aí que deu merda. Por quê? Porque ele voltou da cirurgia, ele não podia comer grandes quantidades de comida, como um frugívoro precisa. E ele tinha que comer várias vezes por dia, não podia fazer mais jejum. E convenceram ele que ele precisava de uma grande quantidade de proteínas. E aí ele teve que voltar a comer carne. Foi aí que deu muita merda. Porque ele teve que voltar a comer carne, ele foi obrigado a voltar a comer carne. E você vê que existem dois Steve Jobs, antes da cirurgia e depois da cirurgia. Ele foi obrigado a voltar a comer carne e o câncer só piorou. Ele ainda conseguiu manter certa saúde, sei lá, uma dieta um pouco mais saudável do que a maioria, né, com muito mais frutas, muito mais vegetais, e ele tinha uma horta, ele comia da própria horta. Só que ele tinha que comer carne e ele tava com tudo zoado, né? Tinham mexido no pâncreas dele, no fígado, tava tudo zoado. E foi obrigado a comer ovos e carne porque achavam que isso era mais saudável. Mas ele conseguiu comer apenas peixes, né? E frutos do mar. Mas enfim, Steve Jobs não teve câncer por causa da dieta dele. A dieta dele fez ele ter uma sobrevida muito maior. Mas ele teve câncer porque ele estava muito estressado e ele passou por um período de muito estresse quando era presidente da Pixel e da Apple. Steve Jobs era louco por perfeccionismo, então nada estava bom. Então a pessoa chegava para ele, apresentava uma coisa e falava, puta, isso tá uma merda, e destruía a pessoa. E isso traz uma carga de estresse muito grande, isso traz um karma muito grande. E isso vai destruindo o corpo.
Então, o que matou Steve Jobs não foi a dieta frugívora. O que matou Steve Jobs foi o estresse. Foi o estresse, é isso. Esse vídeo precisaria ter pelo menos 1 hora para me explicar todos os porquês. Mas resumindo, o que matou Steve Jobs foi a vida estressante, foi o estilo de vida estressante. Então só o frugivorismo não cura o câncer. É preciso cuidar das emoções, é preciso cuidar do estilo de vida como um todo. É por isso que eu sou terapeuta holístico. A ideia de ser terapeuta holístico é você tratar a pessoa como um todo, não só um ponto. Então, a dieta é importante a gente ter uma dieta limpa e saudável, mas não é só isso, né? É importante a gente não passar por tanto estresse na vida, senão a gente vai ficar doente mesmo, e cuidar muito das emoções e cuidar de todas as áreas da vida. Por isso que a gente é terapeuta holístico, para cuidar do ser humano como um todo. Então é isso. Foi isso que matou Steve Jobs, o estresse de ser presidente de 2 empresas, e não a maçã, e não a Apple, não a comida crua. Gratidão por ter assistido o vídeo até o final. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Se quiser saber mais, me manda coisas no comentário e eu explico e eu falo. Esse vídeo não pôde ser tão longo, porque meus vídeos não são tão longos, mas é isso. Se quiser saber mais, pode me procurar, procura nas redes sociais, manda o WhatsApp. É nóis.